Vamos que vamos! Hoje ela veio rouca e tudo! O negócio aqui é pra valer. Tá achando o quê? Na hora da competição, não adianta tá dando aí, não. Pessoal, vamos falar sobre um tema super bacana. Isso aqui também, ao meu ver, é educação. A gente tá falando sobre um assunto super importante, que é a questão da ansiedade e a depressão. Brasil considerado o país mais ansioso do mundo e o país mais depressivo da América Latina. O segundo país mais depressivo do mundo. Isso é muito sério, esses números são números que nós precisamos estar atentos. Por quê? Não só adultos passam por ansiedade e depressão. Adolescentes passam por isso e crianças passam por isso. E infelizmente a gente tem tido um número crescente e muito grande de crianças e adolescentes até mesmo retirando a sua própria vida. Isso é muito triste. Agora você tem um esporte que pode ser um aliado para a superação tanto da ansiedade quanto da depressão. Eu quero pedir para você preste muita atenção nesse bate-papo, porque o tema dele é o seguinte: o esporte e o controle da ansiedade e da depressão, excesso de futuro e o medo de errar. Senhoras e senhores, ela que é fundadora da Karina Carvalho, ginástica artística, nossa atleta, Karina Carvalho. Ei, Karina, tudo bem? Tudo jóia, e você? Cara, foi tão engraçado, achei tão bonitinho agora, porque a gente tava aqui com a Carolina Quintans, que é nutricionista, e na hora que ela te viu, Uhum. ela falou: Poxa, minha filha é doida pra fazer aula com você. Ela tem uma filha de 11 anos que ela contou aqui pra gente. Aham. Acontece isso de vez em quando, assim, na rua, as pessoas comentarem sobre isso? Acontece bastante. Olha só. A empresa tem crescido bastante, graças a Deus, nos últimos anos, né? Aham. Então tem ficado conhecido, bastante conhecido. Então quando as pessoas me encontram, você que é a Karina Carvalho? Eu falo, sim. Ai, minha filha é doida pra fazer, abre uma unidade aqui, eu não fui ainda, porque tá longe de mim, nananã, tô tentando ajustar horário. Então, tem sido bem frequente, Que legal, assim. que legal. Ó, vamos só repassar aqui para quem ainda não sabe. Vocês estão em Águas Claras, Vicente Pires. Asa Sul e Asa Norte. Nasa Sul é lá nas BAC, Isso, que é no isso. setor de Clube Sul. Isso. E Nasa Norte é ali na entrequadra, né? Na Isso. 600? 710. 610. Aham. Então tá bem distribuído. Tem algum Tá. lugar que tá na mira, assim, porque tá tendo muita demanda, o pessoal pedindo? Ah, a gente tem algumas miras aí. Pode contar ou vamos deixar um segredo por Não, eu enquanto? quero deixar segredo. Breve surpresa. Deixa eu ter com um gostinho na boca aí, vamos lá. É. Karina, a gente tem aprendido com você como é que o esporte ele é amplo na sua atuação, Uhum, né? É claro que quando a gente traz para a questão da ginástica artística, a gente vai acabar falando um pouco mais para os adolescentes e das crianças, uhum, ainda que isso, a gente sabe que isso vai além, vai para o adulto também, até pessoas de terceira idade. Mas esse trouxe uma questão muito interessante, que são as doenças emocionais. uhum, Hoje, mais cedo, a gente está com um programa em uma outra rádio, inclusive vou te convidar para você poder ir lá, uhum. das 10 às 11. Das 10 às 11. Das 9. Das 10 às 11. Das 10 às 11. E hoje eu estava recebendo um empresário que ele mergulhou num processo depressivo. Ele ficou quase 2 anos lutando contra a depressão. E agora, finalmente, ele saiu dessa depressão. Tem 4 meses que ele está bem. Uhum. Mas isso tirou dele o prazer de viver ao ponto de quase a esposa ao interná-lo. Uhum. Como é que é esse trabalho? Como é que você vê essa questão do esporte? Pra gente, vou usar até uma palavra do esporte mesmo, pra gente driblar Uhum. essa questão tanto da ansiedade que está tão presente, Uhum. quanto da depressão que também está muito presente na nossa sociedade, em adultos e em pequenos também. Uhum. Léo, existem muitos estudos hoje que já mostram que a atividade física, ela libera substâncias químicas para o nosso corpo que trazem relaxamento, que trazem bem-estar, que trazem prazer, que trazem satisfação. Então, as pessoas que praticam atividade física, por menor que seja, elas já estão à frente das pessoas que não praticam nesse quesito de desenvolver esse tipo de doença. Então, o esporte físico, a atividade física, ela já é uma aliada na prevenção de ansiedade no sentido de doença, né? Porque a ansiedade é uma coisa, é um sentimento normal, assim, ele faz parte do ser humano lidar com isso, porém ela não pode tomar proporções que comecem a fazer mal, né? Gerar outro tipo de reação no corpo, de fato até adoece as pessoas, né? E a depressão também. Então, as pessoas, seja ela criança, adulto, idoso, qualquer pessoa que pratica atividade física, por menor que seja, 1 hora semanal,
Uhum. ela já está na frente. A chance dela desenvolver uma doença dessa já é menor. Aquelas que praticam cargas horárias maiores, aí essas vão ficando cada vez mais distantes mesmo. Porque elas estão sempre tendo acesso a essas substâncias químicas que o nosso corpo libera quando você pratica o exercício físico. Olha que interessante. Ou seja, eu tô ali fazendo atividade física X, meu filho tá fazendo atividade física Y, a gente tá estimulando o nosso próprio organismo. Porque essas substâncias químicas, a gente pode dizer que é um antídoto, é uma prevenção, é uma cura contra esse tipo de doença. Isso, isso. É bem isso mesmo. É uma prevenção, ele previne, porque você tá ali o tempo inteiro liberando endorfina, ocitocina, várias substâncias químicas que vão gerar prazer para a pessoa e que geram relaxamento. Porque às vezes a gente pensa assim, o exercício físico ele deixa a pessoa mais nervosa, mais elétrica, assim, mais agitada, né? Mas não é. Ele causa relaxamento. Então ele leva a sua mente para outros lugares, ele faz com que você esqueça os problemas, que você foque ali em outras coisas. E a sensação de bem-estar associada a isso, porque existem hormônios do prazer ali liberados na prática de exercício físico, e principalmente quando você tem foco, quando você tem objetivos, aí você conquista as suas metas, essa sensação de prazer vai afastar todo esse tipo de doença. E é quimicamente que a gente tá falando, não é só uma questão mental, sabe? De sentimento, de você não é momentâneo, é uma construção física mesmo interna do corpo. É interessante, porque algumas pessoas até a autoestima muda, né? Sim, sim. Você tem casos assim das crianças terem chegado ali e de repente você ter relato dos pais em relação à segurança, porque isso é autoestima, mas também a alegria, a disposição, porque a gente enfrenta um desafio, principalmente com adolescentes, da preguiça, né? E a gente fala, e se fala muito hoje em dia, já há alguns anos eu diria, sobre a preguiça no adolescente. Até porque eu diria que a carga horária e o volume de conteúdo que você tem na escola é muito intenso, né? Então você tem toda uma pressão ali já desde muito novinho. Existem relatos assim de pais que falam dessa mudança comportamental? Sim, existe bastante, né? Hoje, se a gente for parar pra pensar, Léo, a nossa vida, o ser humano, ele não tá assim mais na sua naturalidade, né? Se a gente for olhar lá nos homens das cavernas, né? Eles tinham que se movimentar muito, caçar para comer, né? Então, assim, o movimento, ele é inerente ao ser humano, ele faz parte do ser humano, o ser humano precisa do movimento. E hoje, a vida que a gente leva, ela tá tirando o movimento, né? E se você for parar pra pensar na criança, a criança, ela já fica ali umas 5 horas na escola. A maioria dos colégios hoje são em período integral. Sim. Ou meio período, assim, até o meio da tarde. Então, a gente tem crianças que ficam na escola até 3h30 da tarde, 4 horas. Elas ficam muitas horas ali. E dessas horas, a grande parte é sentada, né? Assistindo aula. Sim. Não tem muita... a aula de educação física, ela é quase inexistente hoje nas escolas. E quando tem, é muito pouco, uma vez na semana. Então, o restante, elas ficam sentadas sem se movimentar. Chega em casa, vai fazer o quê? Dever de casa e estudar. Sentado, sem se movimentar. Aí vai, à noite, vai entrar no celular. Vai ver um TikTok, vai ver um Instagram, sentado, sem se movimentar. Então, acaba que gera uma cultura mesmo. E essa é a rotina do adolescente hoje, né? Ele não tá ali inserido num meio que estimule ele a se exercitar. A não ser que ele venha de uma família que já tem essa prática, hoje está ficando muito de lado. E isso também acontece nas crianças, porque as escolas hoje, elas cobram muito das crianças e desde pequena. A gente vê criança ali de 10 anos que estão se preparando para fazer provas, para entrar em colégios difíceis, que estudam sim. como um adolescente que está se preparando para um pré-vestibular. Então, Por exemplo, as provas para os colégios militares, por exemplo. Isso. Né? Se eu não me engano, é na 5ª série, né? Ou É na seja, 4ª para 5ª. É muito novinho. São meninas, eu já tive meninas assim, né, que entram nesses cursinhos, são crianças de 10 anos que passam a estudar 8 horas por dia, fica 4 horas na escola, mais 4 horas de cursinho à tarde. Então, assim, é uma jornada muito intensa. Muito, e com toda uma pressão ao teu derredor ali, né? Exatamente. Daqui a pouco tem uma prova, é um nível de competição muito alto. Sim. E aí gera toda uma expectativa na criança, na família. E elas são muito novinhas e não têm ainda habilidades para poder lidar com esse tipo de pressão.
Então, você vai juntando tudo. Uma criança que tá ali, ela já cresce num ambiente desse que já não favorece muito a atividade física. Entra numa rotina dessa, o que o cérebro dela tá liberando? Né? Quais são as substâncias químicas que ela tá tendo acesso? E aí, a criança vai entrando num ciclo ali vicioso e daqui a pouco ela tá ali com aquela comunicação, o peito fechado, os ombros para baixo, a cabeça para baixo. Ela vai perdendo a confiança nela. E a ginástica, o que acontece? A ginástica, a primeira coisa, a postura básica da ginástica é você levantar os braços, né? Todo mundo sabe qual que é a postura básica da ginástica, que ele chega lá pro árbitro, levanta o braço, levanta a cabeça. Pode lavar aí, Karina! Olha lá! É mesmo, é mesmo. É a postura básica da ginástica. Queixo levantado, peito aberto, braço para cima. Então, já começa de uma comunicação não verbal positiva. E tem vários estudos aí da PNL, Programação Neurolinguística. Eu estudo um pouquinho sobre isso, não sou especialista, mas estudo algumas coisas que falam sobre a nossa postura, sobre a nossa comunicação não verbal, o poder que tem de mudar o nosso humor, inclusive. Né? Opa! Existem testes que você faz. Por exemplo, se eu falar pra você agora aí, Léo, cruza os braços, baixa o ombro, abaixa a cabeça, fica 1 minuto assim. Num minuto você vai começar a se sentir mal. Você começa a se sentir melancólico, triste. É uma postura corporal de um derrotado, né? Que a gente pode fazer uma associação. E a postura do vencedor, ela é o quê? Peito aberto, cabeça erguida. Então, assim, existem estudos que quando você tá se sentindo mal, faz essa postura, bota a mão na cintura, abre as pernas, abre o peito, levanta a cabeça e dá um sorriso. E aquele sorriso falso, assim, ó. Ok. Sabe? Você Mas fala assim. eu tô comunicando algo pro meu cérebro? E o cérebro começa a liberar substâncias que vão mudar o seu sentimento. Tá correspondendo à postura que eu construí ali. Isso, exatamente. Olha que coisa Porque interessante. é química e biofísica, né? Então a ginástica, ela entra nisso daí. Porque primeiro, a gente tá lá o tempo inteiro, levanta a cabeça, postura, elegante. Então a gente já cobra uma comunicação não verbal positiva, de vencedora. Elas entram na aula, na nossa aula a gente tem um roteiro, né, um script. Todas as meninas, antes de começar a aula, elas perfilam, o professor conversa com elas, explica o que vai acontecer e elas têm que se apresentar. Então, antes de começar, todo mundo já se apresentou, todo mundo já deu um shotzinho de energia positiva ali no corpo. E aí a aula começa. Então, é um esporte que você tá o tempo inteiro trabalhando a confiança daquela criança. Às vezes é uma criança que tá em casa e que, às vezes até os pais têm medo do movimento, né? Não faz isso, não sobe aqui, desce daí, não. E aí ela chega na ginástica... Eu sei bem o que você tá falando. E aí ela chega na ginástica e o professor vai falar assim, sobe aí, pula daí, pula de cabeça, vira de cabeça para baixo. Então ela chega num lugar que ela vai ter comandos diferentes, porque ela tá num ambiente que ela pode cair, porque é seguro cair ali. Tá cheio de colchão, tá tudo protegido. O ambiente foi preparado, né? Isso. Então, quando você põe a criança nesse ambiente, você trabalha a confiança dela. Porque às vezes ela pensa assim, eu achei que eu não dava conta de fazer isso. E chega aqui, o seu professor tá lá, vai lá, você dá conta, você consegue. Então isso vai trabalhando a autoestima daquela criança e a confiança nela mesma. E aí ela começa a mudar. Então daqui a pouco ela leva isso pra casa. A criança que chegou lá assim, daqui a pouco ela tá assim, daqui a pouco ela tá assim, daqui a pouco ela tá conversando e contando as coisas e nananã, e ela chega na escola e ela já conta pras amigas as coisas que ela sabe fazer. E aí ela chega em casa, ela começa a fazer o dever de casa, que ela começa a ficar mais confiante, que ela também consegue aprender os exercícios da escola. Isso que eu ia te perguntar aqui agora. Além dessa confiança, só antes de você responder, além dessa questão da confiança, essa questão desse trabalho emocional, se a questão, porque você tem um trabalho a nível pulmonar ali também, ou seja, de oxigenação. Sim. Se eu desenvolvo a questão aeróbica, né? Eu tô mandando também mais oxigenação a nível cerebral. Se é tendencioso, além da questão emocional, pela questão física, as crianças terem uma tendência de melhorarem também no seu resultado escolar? Sim. Porque a atividade física libera diversas substâncias no nosso corpo que estão ligadas a foco, a memória, a concentração. Olha! Não é só a modalidade. Não é só a ginástica. A ginástica, ela exige foco, concentração da criança.
Mas tem uma mágica química que acontece no nosso corpo que está associada a qualquer atividade física. Entendi. A qualquer uma. Eu tô ensinando meu corpo naquela atividade, mas ela vai levar pro restante da minha vida. Isso. Porque liberam substâncias que estão associadas à melhoria do foco, à melhoria da memória, da concentração. Você trabalha o seu cérebro. E a ginástica, falando particularmente de ginástica, é um esporte que exige tanto da criança, porque ela tem que ter tanto controle mental do seu corpo, né? Porque é uma junção ali de musculatura, articulação e cérebro. Tá. Ela tem que mandar a informação para o cérebro tem que mandar os membros executarem. E é um esporte de tanta precisão, de tantos detalhes, que isso faz com que você trabalhe o cérebro para executar. Não é uma coisa assim, vou lá e faz. Não, você tem que pensar. Eu preciso pôr minha cabeça aqui, eu preciso pôr meu braço aqui, eu preciso fazer a força no abdômen, eu preciso fazer. Enquanto meu abdômen tá fazendo força, meu pé tá com ponta, meu braço tá esticado. São muitos comandos. Então a modalidade, ela vai estimular esse trabalho no cérebro. E um cérebro treinado, ele vai aplicar em qualquer área que precisar. Então, a criança que ela aprende ali a ter foco na ginástica, eu preciso focar, eu preciso fazer esse exercício aqui. Para eu conseguir esse exercício, eu preciso seguir esse processo pedagógico, eu preciso seguir essa receitinha de bolo, né? Como se eu fosse juntando ali, põe a farinha, põe o açúcar, põe o leite, só que é na ginástica. Para eu poder ter o meu bolo no final. Então, ela aprende na ginástica que ela precisa juntar os ingredientes para que a coisa aconteça. E isso é na escola também. Para eu tirar um 10 na prova, para eu tirar uma nota boa, eu preciso estudar, eu preciso prestar atenção na aula, eu preciso fazer os meus deveres de casa. É um processo de construção. Eu tô com 2 perguntas aqui, ó. O Gabriel mandou uma mensagem aqui, ó. Literalmente um esporte sendo usado de forma educativa. Sim. Talvez todo esporte tenha isso, mas o esporte de você... E hoje, assim, virou uma chave que eu não tinha pensado. Porque eu fiquei pensando, cara, como é que o esporte, a ginástica tem uma questão fina. Aí eu pensei, eu esqueci os nomes, assim, agora eu não vou esquecer o nome, nem o solo. Mas aquele que é A trave. A trave. E o outro, como é que chama? Paralelas assimétricas. Então, é a trave mesmo. A trave, o nível de equilíbrio, de atenção que você tem a ter ali é absurdo. Por exemplo, hoje de manhã eu nadei. Mas nadar é uma coisa, é diferente. Por mais que tenha uma técnica ali, é diferente de você estar em cima da barra lá. Tem essa questão muito fina. O que eu ia falar? O Gabriel me tirou aqui agora, que eu ia perguntar. Meu Deus, peraí, daqui a pouco vem. Mas eu ia comentar sobre isso, e aí ia perguntar outra coisa aqui que eu esqueci. Oh, Jesus, daqui a pouco vem. Daqui a pouco vem. Então a gente tem esse resultado que é muito bacana em relação à autoestima, em relação à superação, mas eu queria te perguntar o seguinte, se você já teve algum caso de algum pai, alguma mãe que chegou talvez com diagnóstico de ansiedade ou diagnóstico voltado para a questão da depressão? De ansiedade, hoje está cada vez mais comum. A gente tem. E... Diagnóstico mesmo de médico? Sim. Caramba. E às vezes o médico não identifica, mas a gente percebe ali, né? E às vezes até o pai traz. Criança com mais ou menos que idade? A nossa faixa etária maior é assim, de 7 a 11 anos, né? Então, a maioria que tem esses diagnósticos são nessa fase. Às vezes até tem, mais novinhos, sabe? Que às vezes estão passando por outros problemas também em casa. E aí a mãe chega e traz faz um relato pra gente. Tá. Posso fazer umas perguntas aqui? Pode. Cara, sim, porque eu lembrei do meu filho. Eu tenho um filho com 3 anos. Eu tenho os mais velhos e tenho ele mais novinho. Ele é desse que pula. Eu fico doido com ele, porque ele sobe no sofá, se joga, tem a mesa ali. Né? Ele sobe naquela parte alta do sofá e quer pular na de baixo. Ele vai pular. Eu falei, meu filho. Eu fico com medo de falar assim, cuidado, pra ele não ficar com medo também. Eu falo, tá bom, Benjamin. Às vezes eu viro o rosto. O que os olhos não veem, o coração não sente. É a química que a gente tá falando aqui. Muito bom, Karine. Aí a gente fala brincando que ele é parkoureiro. Esse cara vai ser do parkour e tudo mais. Tem uma proximidade aí, não tem? Sim, tem uma proximidade, Acontece de, por exemplo, em garotos lá que de repente vai pra ginástica, depois vai pro parkour. Já aconteceu isso? Alguma coisa semelhante? Sim, assim, o parkour, ele tá ganhando uma visibilidade maior aqui na nossa cidade agora. Deve ter o quê? Uns 2 anos, eu acho que começou a crescer bastante a modalidade. Então, antes não era tão conhecido. Agora virou até uma modalidade olímpica. Ah, não sabia? E entrou no hall ali das ginásticas, o parkour tá ali coladinho. Então, é um esporte que tem crescido bastante. Ele tem uma
cara, vamos dizer assim, mais masculina, né? Se você olha pra ele assim, porque é um esporte de rua, é bem... Parece um pouco agressivo, né? Aham. Eu acho bem, assim, é cheio de adrenalina. É extremamente radical. É muito radical. Mais do que a ginástica. Porque a ginástica, a gente tem um ambiente controlado, né? A gente tem o colchão. E eu sei que o parkour não tem. Eu já tive um professor que era fera no parkour. E eu conheço um pouquinho, assim, acompanho um pouquinho e sei que é diferente porque é feito na rua, né? Então não tem colchão ali, não. Os tombos realmente são tombos mais perigosos, vamos dizer assim. Não sei se eu posso falar isso, mas é porque é um pouco diferente da ginástica, porque a ginástica eu sei que você tá ali, você tem muito colchão, o ambiente é muito controlado. Mas o parkour tem vários movimentos que se aproximam da ginástica. Tem vários mortais, pra frente, pra trás, com pirueta. Pra você ter ideia, a gente tem um pessoal fazendo aula particular lá no nosso espaço que são da patinação artística. Ah, tá ok. Porque a patinação também, não sei se é a patinação artística ou tem um outro nome. Porque é a patinação que eles vêm correndo, tem uma rampa e eles fazem os mortais. E aí eles queriam aprender os mortais. E aí nada melhor do que você aprender o mortal com quem entende de mortal, né? Que são os nossos professores da ginástica. Então eles fazem aula com a gente lá. Por quê? Porque lá no nosso ambiente a gente tem cama elástica, a gente tem um fosso de espumas, que é uma piscina de espuma, que nada mais é do que um recurso auxiliar no processo pedagógico, porque a criança nessa piscina de espuma, ele pode cair literalmente de qualquer jeito. Pode cair de cabeça, de costas, de lado, e a chance de se machucar, ela é mínima, mínima, mínima. Ele existe justamente para isso, para dar segurança na aprendizagem dos movimentos. Então essa galera tá indo para lá, para o nosso espaço, para poder fazer aula com a gente e aprender essas acrobacias. Então é uma junção, né? Que bacana. Qual que é a idade desse pessoal? Mais ou menos assim. Eles têm 12 a 14 anos. Que bacana. Os meninos estão lá. Isso daí. Uhum. A Patrícia Anzai tá acompanhando aqui, mandou mensagem pra você. Ó, Karina, você é maravilhosa. Sempre incentivando o esporte na vida das pessoas. E mandou um baita de um coração. Ah, obrigada, Patrícia. Que legal. Karina, a gente tá falando aqui de 2 desafios, ansiedade e depressão especialmente. Uhum. Agora tem uma questão das atipicidades, né? Por exemplo, esse meu filho que eu tô te falando, ele tá num processo investigativo de autismo, né? Hoje ele tá praticamente típico, tirando a questão da fala que ainda não tá tão fluida. Ele fala, mas não tá tão fluido, vamos dizer assim. Agora tem crianças que têm um desafio, por exemplo, do TDAH, né? Que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Já teve caso de crianças assim chegarem, tem pessoas assim com você? Sim, esse diagnóstico tá sendo... Esse é o mais comum de todos. O TDAH. Sim. A gente tem 2 menininhas lá, trazendo um caso assim específico, que estão nas turmas de alto rendimento. São meninas assim que você olha pra elas e o tipo físico, você fala assim, nossa, é ginasta toda. Todas musculosas, fortes. Mas aí entra a questão do TDAH. E ele atrapalha, obviamente, né? Por quê? Porque é um esporte de coordenação motora fina, igual a gente estava falando. Quando a gente trata de alto rendimento, tá? Alto rendimento, a gente precisa que a ginasta trabalhe no detalhe. E as crianças que têm esse diagnóstico, elas têm uma dificuldade de manter essa questão do detalhe. Que é porque você precisa repetir muito, repetir buscando a perfeição, e elas não têm tanta paciência, talvez, com o processo, e a gente entende isso, é uma questão cognitiva. Mas essas 2 meninas em especial, elas tiveram uma melhora surreal. Isso que eu queria saber. Surreal, Léo. Uma delas, a gente chamou pra turma no final do ano passado, em dezembro. E eu sentei, conversei com os pais, falei assim, gente, isso aqui é um teste. Mas eu sou do tipo que eu gosto de testar e até o fim. Eu só desisto quando eu vejo assim que não deu mesmo, já fiz de tudo. Falei, vamos testar? Vamos. E eles mudaram a menina de escola, mudaram de turno para que ela pudesse ir para nossa turma da manhã. O primeiro mês foi difícil, até porque... Tem uns pais que são incríveis, né? Tem. Pais maravilhosos, olha só. Tem pais que pegam na nossa mão, assim, de verdade. E isso é muito gratificante pra gente, sabe, Léo? Que confiam mesmo no que a gente tá fazendo e no que a gente tá falando. Porque a gente sempre vai buscar o melhor pra criança. Pra criança. E nem sempre o que é melhor pra ela é o que eu acho que é melhor, o que eu quero. Né? A gente tem que identificar o que é melhor pra aquela criança. Então, essas 2 meninas,
foram casos, assim, desafiadores pra gente, porque a gente sabia que podia não dar certo no alto rendimento. Nas nossas escolinhas, vão fazer ginástica, vão fazer muita ginástica. Mas a gente tá falando de alto rendimento, então existe aquela cobrança do esporte natural, que é um esporte de altíssima precisão, de altíssimo detalhe, e que a gente precisa, de fato, que seja uma criança diferenciada, tanto fisicamente como emocionalmente. Porque tem que ser aquela criança que gosta de repetir e fica tranquila com isso. Porque tem criança que não gosta de repetir, ela quer fazer, né? E tudo bem, ela não precisa parar de fazer ginástica por causa disso, ela só não precisa estar naquela turma, porque aquela turma tem aquele objetivo. E essas duas melhoraram, assim, surreal a melhora delas. A gente vai até gravar um depoimento com uma das mães esses dias, a gente tava conversando com ela, a gente falou, a gente precisa gravar esse depoimento, porque ela deu um relato pra gente da melhora da filha dela, de tipo assim, do diagnóstico que os médicos deram quando a criança nasceu. Sabe? E hoje, o que a menina tá e o que ela tá fazendo na ginástica, a mãe, assim, chorou pra gente, contando, Olha, sabe? Do poxa desenvolvimento. vida. Falou assim, cara, os médicos deram um diagnóstico pra ela, assim, horrível no nascimento. E essa outra também, o primeiro mês foi difícil, a gente sempre conversando com os pais. Calma, vamos dar mais tempo. Um mês não é tempo suficiente pra você avaliar uma criança. E a gente foi, conversa com ela, e os pais conversam em casa, e a gente alinhando com o pai, ó, você vai conversar sim, porque também não pode ter uma cobrança do pai em casa. Já basta a nossa cobrança lá no ginásio. Se chega em casa, a criança encontra um treinador também, não flui. Tá, pesado Porque demais. eu falo pros pais, eu falo, nada se compara à cobrança de um pai e de uma mãe, gente. Nada. Você pode ter o treinador mais rígido da sua vida. Mas se o pai entrou na jogada, o pai, principalmente pras meninas, a figura masculina, entrou intensamente ali na cobrança, vai desmoronar. Vai dar ruim, sabe? Então a gente fala assim, sejam pais. Vocês têm que estar lá para apoiar, para dizer, eu tô aqui, eu vou te ajudar, você consegue. Não entra no papel de treinador. Deixa que a gente faz o papel de treinador. Então, com esses pais, a gente teve super abertura, compartilhamos muito, conversa daqui, conversa de lá, conversa aqui, conversa de lá. Cara, depois de 2 meses, a menina melhorou muito. Mas melhorou muito. Ela é outra criança, se você vê hoje. Caramba. Outra criança, Léo. É uma mudança assim. E a gente nem completou ainda 3 meses de trabalho. Porque ela veio para essa turma em 8 de janeiro. 8 de fevereiro, 8 de março, 8 de abril. Não, então tem 3 meses. Mas recente. E a mudança é drástica. Ela melhorou, ela entendeu, ela internalizou. E ela tá conseguindo se controlar. Porque a gente sabe que também não depende só dela, né? Ela precisa de ajuda médica. Tá, tem uma condição aí. São vários fatores envolvidos. Mas que a ginástica proporcionou a ela uma ajuda surreal. É incrível, Léo. Incrível. Incrível a mudança dela. Cara, tem dia que a gente entra nos papos assim que a gente não vê a hora passar. A gente estourou bonito aqui, ó. Eu tô impressionado como é que voou. Vamos passar os contatos aqui e é que fica um estímulo, fica um apelo. Presta atenção um pouco mais no teu filho, na tua filha. A gente tem uma oportunidade aqui incrível com a Karina. É um remédio mesmo, tanto de prevenção quanto de cura, diria eu. Tanto para depressão quanto para ansiedade. E a gente agora trouxe a questão das atipicidades. Então pode ser um aliado no tratamento para que o teu filho e a tua filha possam ter uma excelente vida. Quem quiser conectar a vocês, como é que faz, Karina? Karina Carvalho GA no Instagram, Karina com K, Carvalho com C. O nosso site é www.carinacarvalhoga.com.br. Tá fácil demais. Facinho. Ó, Asa Norte, Asa Sul, Águas Claras E Vicente Pires. E em breve, prepare Brasília. É isso aí. Ou Brasil. Boa. Obrigado, Karina. Adorei. Obrigada. Depois quero ver mais história dessa duplinha aí, hein? Tá, pode deixar. Bem legal.